Olá, pessoas! Olá, fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Esse é o bloco do estudo do livro Grilhões Partidos, né? Livro que é uma obra mediúnica, né? Psicografada por Divaldo Franco, né? Pelo médium baiano Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que inclusive, como eu já comentei em outra oportunidade, é um espírito que se dedicou muito especificamente ao assunto de obsessão espiritual, né? Veja que a literatura de Manuel Filomeno de Miranda, ela é quase toda, né, dedicada à questão da obsessão espiritual, né? Coisa que ele já estudava quando estava encarnado, inclusive, né? Então chegamos aqui ao capítulo 6 do livro Grilhões Partidos, né? Quem já vem acompanhando aí, está acompanhando aí. Quem já vem acompanhando, está acompanhando, é ótimo, né? Quem já vem acompanhando o drama, né? Da família Medeiros de Santa Maria, né? Do Coronel Medeiros e a sua filha Esté, né? Acometida de uma gravíssima obsessão, né? Tida somente como louca psiquiátrica, né? Internada no manicômio, e todo o tratamento que é feito com ela não surte efeito nenhum, só faz apenas ou irritá-la mais ou dopá-la, e o domínio do obsessor vingador sobre ela continua imenso, né? Que ela tenha mediunidade ostensiva, né? E permite que esse processo obsessivo seja muito mais intenso, mas que na verdade o alvo não é só ela, é a família, em especial o pai dela, né? O coronel, né? Coronel Constâncio de Medeiros, Santa Maria, né? Que vem sofrendo muito com esse processo, né? E interessante, além do sofrimento pela filha, né? Que ele tem um grande amor pela filha, há uma questão também do orgulho ferido, né? Do orgulho, porque ele é uma pessoa de posição, como eu já descrevi aqui, né? Veja o vídeo aí, o Penosas Reflexões, né? O capítulo Penosas Reflexões, que é o capítulo 4, né? E que ali a gente vê bem como é o perfil, né, do Coronel Medeiros. Então aqui no capítulo 6 chama-se Força em Litígio. Olha, litígio é confronto, é briga, vamos dizer assim, né? Em luta, né? E Filomeno começa o capítulo com um trecho do capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo, justamente o item 4, que é a instrução dos espíritos, que é a missão, o texto Missão dos Espíritas, né? Que inclusive eu já comentei em outras oportunidades, até em outros vídeos aqui no canal Raciocínios Espíritas, que foi quando eu li a primeira vez esse texto. Eu fiquei muito impactado, porque eu pensei assim, gente, que responsabilidade é ser espírita, e eu quase corro, né? Lembrando até o que Raul Teixeira fala, ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. E eu pensei assim, eu não vou aguentar ser espírita não, se é essa responsa toda aqui que esse livro, que esse texto Missão dos Espíritas traz, né? Para você ver, né? Ela é assinada por um espírito chamado Erasto, que se diz o anjo guardião do médium, né? Em Paris, em 1863. Então ele põe um trecho que diz assim. É o trecho desse texto, que é grande, né? Um texto grande, mas ele bota um parágrafo, né, aqui. Ide e pregai, convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz a exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Os déspotas, né? São os tiranos, os ditadores, né? Palavras perdidas, eu sei. Mas não importa. Faz-se mister, regueis com vossos suores o terreno onde tendes que semear. Porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Olha que interessante, esse ide e pregai, a gente sempre pensa que é o pregado falar, mas a gente vai ver nesse capítulo aqui que não é o falar, simplesmente, né? O que é o ide e pregai do espírita, né? Então, vamos ver aqui, né? Continuando com a nossa história de forças em litígio.
né? Então aqui a primeira parte fala um pouco mais sobre a situação do Coronel Medeiros, né? Ele era uma pessoa muito temperamental. Aqui é depois do fato que teve de Rosângela, né? No capítulo anterior, foi até a sua residência falar com ele e com a esposa sobre a situação de Esté, que se tratava de intervenção de espíritos, de um processo obsessivo. E ela foi posta para fora da casa do coronel, sendo chamada de macumbeira, inclusive, de feiticeira, essas coisas todas, porque havia, à época aqui, esse período, um grande preconceito com os espíritas. Aliás, com tudo que não fosse a religião oficial, né? Então imagina, né, se com os espíritas tinha esse tratamento, imagine, né, com as religiões de matriz africana, candomblé, umbanda e etc. Nossa Senhora, fala até de prisão, mandar prender. E houve um período, inclusive, no Brasil, o período logo pós a dita proclamação da República, que houve realmente uma perseguição a esses cultos, né? E havia ordens de prisão, inclusive, né? Esse período aqui da história ainda não havia essa lei, não havia mais essa lei exagerada, mas ainda havia, sim, uma perseguição moral, ainda havia, assim, como até hoje, né? Existem algumas perseguições, né? Mas nessa época ainda era mais acirrada, né? Então, Rosângela é posta para fora. Então, depois desse fato, está mostrando aqui, falando do coronel depois desse fato, né? Dessa ocorrência que ele teve com Rosângela. E ele falando que ele teve o seu orgulho ferido, ele é uma pessoa que estava muito amargurada, inclusive se fechou em si mesmo. Inclusive esclarece aqui que ele é uma pessoa que até tem qualidades morais, ele não é uma má pessoa, só que é muito forjado, como se diz aqui, né? É um homem temperamental, forjado na escola do dever. Então ele é muito rígido. Como se diz assim, leva tudo muito na ponta da faca, né? Mas ele tem algumas qualidades morais. Então ele aqui estava, nesse momento, inclusive, fechado em si mesmo por conta dessa tragédia, vamos dizer assim. Esté não morreu, mas está funcionando como uma tragédia para ele, né? Que ele então ele se isolou, se afastou da vida social, né? Até mesmo por orgulho, né? Para não se expor que tem uma filha no manicômio e tal, apesar do texto não descrever exatamente isso, mas é o que se conclui, né? Ele se afastou, né? E vivendo dentro de si uma revolta surda, aquela coisa, uma revolta, a questão do orgulho ferido também. E aí também ele procurou a ajuda religiosa, né? Essa coisa, como se diz assim, que a divindade, né, tem que ser subserviente às nossas vontades. É isso que muitos religiosos pensam. Isso como nós já pensamos, né? Espero que não pensemos mais, né, viu, gente? Há um tempo atrás, né? Então procurou a religião, mas não como consolo, como esclarecimento, mas como a subserviência para Deus resolver essa questão para ele. E como não resolvia, ele ficou magoado, né? Até com a divindade, né? E essa subserviência, essa coisa toda, né? Ainda, como diz aqui, ó, nos primeiros dias, recorrer à divindade. Como já falou em outro capítulo, né? Aqui é só um complemento. Guinado pela falsa posição de impositor, sem os lauréis do humilde requerente que confia. É natural que se deixasse desesperar. Tudo mais, desespero natural, né? A filha dele. A oração vazia de expressão espiritual não conseguia leni-lo. Uma oração vazia. Preces decoradas, sem amor, sem fé, vamos dizer assim, né? E assim, como é que diz? Isso com a cumplicidade clerical. Os sacerdotes, né, meio que apoiam isso, né? Porque não agravando a todos, é claro, mas tem sacerdotes que são realmente superficiais, são mais ligados à ritualística, às aparências, do que propriamente o engrandecimento espiritual. Não são todos, mas infelizmente muitos o são. E nesse contexto aqui, esses o são, né? Então, a fim de agradar os conspícios transitórios, vencedores do mundo, aqui se submete por desmedida ganância e destaque terreno. Então, meio que os sacerdotes reforçavam essa condição religiosa também da época, né? Então não havia realmente, a priori, nenhum consolo espiritual direto para o coronel.
né? Por isso que ele achou que o que Rosângela falou era pura petulância e atrevimento, falar realmente de coisas espirituais verdadeiras. Ele não está acostumado com isso. Ele não estava acostumado nem com o sofrimento, com as lágrimas, né? O texto também se refere, ele não estava acostumado a grandes sofrimentos, né? Tudo indica que o coronel nunca chorou realmente por um grande sofrimento, né? É a primeira vez que ele passa por isso, né? E que realmente ele também não estava acostumado à fé verdadeira. E Rosângela veio trazer os princípios dessa fé verdadeira, que ele tomou como arrogância, como petulância, como uma pessoa, né? De um culto, né? Que isso foi ensinado para ele, um culto indesejável, sujo, feiticeira, essa coisa toda. Então, a partir daí vocês percebem, né, gente? Não, os espíritos vingadores não estão só agora junto de Esté, estão também em volta do próprio coronel, também inspirando, não tão diretamente quanto Esté, porque o coronel não tem a mediunidade ostensiva, mas ele está sendo largamente teleguiado também pelos espíritos perturbados. No momento em que ele coloca a Rosângela para fora, Filomena esclarece que ele estava sendo teleguiado também. Foi a questão pessoal dele do orgulho, aumentada pela influência espiritual negativa, né? Dos espíritos que participam dessa vingança, né? É um espírito em específico, mas tem os outros que assessoram, né? Dessa vingança. E teleguiado também pelos espíritos trevosos, ele também foi ao manicômio para pedir providências contra a Rosângela. Ele não chegou a pedir que ela fosse demitida, mas exigiu que ela nunca mais chegasse perto da filha dele, né? Esculhambou ela, que se ela fizesse isso de novo, ele ia exigir que ela fosse expulsa, né? Da clínica psiquiátrica, né? Então, ele foi assim, né? Então ele ficou muito assim alterado, né? Muito raivoso com isso, né? E aí Rosângela, né? E aí seguindo a sequência, né? Que no capítulo anterior termina com Rosângela saindo desnorteada da casa do coronel, né? Ela chega à rua e começa a se preocupar realmente dela perder o emprego, porque ela gosta daquele emprego. Inclusive, parece que é o primeiro emprego dela depois que ela estudou para técnica em enfermagem. Ela começa realmente a ficar bastante confrangida, vamos dizer assim, né? E aí o que é que ela faz? Ela senta-se na frente do mar, né? Respirando a brisa do mar e recorre à oração. Quando ela recorre à oração, os benfeitores vêm e acalmam ela, né? Rosângela também tem a mediunidade ostensiva, ela é psicofônica, como vamos ver mais na frente nesse mesmo capítulo, e ela recebe também mais diretamente a influência dos bons espíritos. Não que quem não tenha mediunidade ostensiva não receba, viu, gente? Todos nós estamos, mas sente-se com mais intensidade, né? A influência espiritual quando se tem uma mediunidade ostensiva, né? É uma questão prática, vamos dizer assim, né? Então ela voltou ao lar, né? Que, como eu disse, é o lar de pessoas que a acolheram, que ela entrou para ser babá da criança, né? Da neta dos donos da casa, né? A casa aqui do doutor Gilvan de Albuquerque, né? É um pediatra próspero que residia na praia de Botafogo e já ultrapassaram os 50 anos, né? E Dona Matilde, que era a esposa dele, que, segundo Filomeno, um exemplo de abnegação cristã, né? Então morava na casa o casal, a filha com o marido, né? O genro, né? Dos dois, e a menininha, ao qual Rosângela foi contratada para ser a pajem, como diz aqui, ser a babá, ser a cuidadora dela. Só que aí o casal foi com a menininha para os Estados Unidos por conta de um curso, né? Que o marido ia fazer, e Rosângela ficou. E Rosângela, mesmo não tendo mais a menininha para cuidar, ficou na casa ainda do Dr. Gilvan e Dona Matilde como um membro familiar. Eles adotaram ela como membro familiar, acompanhando os dois. E lá, como se disse no outro capítulo, quando falou do perfil de Rosângela, ela se tornou espírita também, né? Porque eles são espíritas, eles fazem o culto do evangelho no lar. Eles são realmente espíritas bastante compenetrados, realmente, né? Eles moram aqui num bairro de classe média alta e tudo, né? Mas evitam os excessos, vamos dizer, que se chama como fala aqui, ó,
Eu esqueço a palavra, gente, desculpa. Eles evitam os vícios sociais, inocentes na aparência, quão perniciosos na realidade, né? Então ali, os deveres espirituais na casa do Dr. Gilvan e Dona Matilde eram desenvolvidos em clima de severidade e otimismo, gozando de primazia em qualquer circunstâncias, né? Então, assim, eles realmente procuravam fazer da casa deles um ambiente saudável. Não é que eles fossem perfeitos, santos, não, mas procuravam fazer um ambiente saudável. E isso fazia com que a casa deles, ocasionalmente, se tornasse até um posto de socorro da espiritualidade superior. Quando eles faziam esse evangelho no lar, né, que vai ter agora, né, que Rosângela volta para casa depois desse embate com o coronel, né, faz a oração na frente do mar, se acalma, volta para casa, e nessa noite aqui, às 20 horas, vai ter, nesse mesmo dia, o evangelho no lar. Então eles fazem o culto do evangelho no lar, tem pessoas que vão até a casa, eles são convidados, mais ou menos aqui, como eles falam, um número de 15 pessoas, né, de 12 a 15 pessoas que participam, né? E aí eles fazem esse culto, e a casa, nesse momento, se torna até um posto de socorro, né? Para fazer até socorro espiritual de espíritos necessitados, né? Tamanha a vibração que eles conseguem manter na casa, né? Uma família espírita realmente. E aí eles começam o culto do Evangelho no lar, fazem a prece de abertura, e Dona Matilde, né? A esposa de Dr. Gilvan, ela abre justamente no capítulo 20. O capítulo 20, inclusive, está no capítulo 20 o trecho, né, que está aqui no início do capítulo, né, que é da missão dos espíritas, só que esse que ela abre é no mesmo capítulo 20, só que é os obreiros do Senhor, né? É o texto dos obreiros do Senhor, que é uma mensagem do Espírito de Verdade, e está no final do capítulo, né? É a última mensagem no item 5, no final do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, né? Então ela lê os obreiros do Senhor, e aí diz, né? Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade, né? De todos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Então, isso é um trecho que se lê, e aí eles fazem um comentário, como é habitual, quem já fez o Evangelho no Lar sabe como fazem um comentário habitual, né? E a vibração do ambiente, inclusive, é muito boa, e aí Rosângela, que é médium psicofônica, né? Ela sente uma aproximação, né, de um benfeitor que vai dar uma mensagem para iluminar ali a mente de todos, né? Antes disso, tem os comentários, eles recorrem também ao Livro dos Espíritos para ampliar o conhecimento e tudo mais, né? Então, assim, o ambiente respirava ar festivo da natureza que se adentrava, misturando-se às saturações balsâmicas na sala onde os espíritos felizes confraternizavam com os obreiros terrenos em preparação das tarefas futuras, né? Olha que interessante, né? Então, bons fluidos pairavam nessa sala, um ambiente bem harmonizado, e aí quem chega para dar comunicação pela psicofonia de Rosângela, nada menos do que Adolfo Bezerra de Menezes, né? O nosso grande benfeitor, que vai dar aqui uma belíssima mensagem de chamamento ao serviço. Chamamento ao serviço. Justamente o que tem a ver com o capítulo 20, né? Tanto o trecho do início do capítulo, quanto o trecho que Dona Matilde, né, abre para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho no Lar. Então, ele faz eu não vou ler a mensagem toda, claro, né, gente? Isso aqui eu estou fazendo apenas comentários para estimular mais ainda vocês a lerem, né? Eu espero que quem esteja acompanhando, né, esse estudo que eu faço aqui modestamente, é um estudo modesto realmente, gente, né? Tem pessoas que podem aprofundar muito mais, é claro, mas que estimulem vocês a ler e também a fazer as próprias reflexões. Eu vou falar alguns pontos aqui da mensagem para nos enriquecer. Então, assim, logo no início, depois da saudação, ele fala:
trabalhadores imperfeitos que reconhecemos ser. Encontramos-nos no campo que a própria insensatez deixou ao cuidado das pragas e do abandono. Seja nós, os trabalhadores da última hora, né? Estamos no campo que é nosso, já nós estivemos nesse campo, mas nós o abandonamos, deixamos à mercê das pragas, das ervas daninhas, né? Lá abandonamos o campo. Nós vamos assim, fazendo uma comparação simbólica. Nos deram um campo para cultivar, né? Uma terra, e a gente abandonou a terra. Não cultivamos nada e deixamos as pragas tomarem conta, né? Essa é a simbologia que o Dr. Bezerra está usando aqui. Então, em todo lugar, desolação e ruína. Jardins vencidos pelo matagal, porque a gente não cuida do jardim, é o que acontece, né? Pomares destruídos pelas tormentas, solo crestado, sebes arrebentadas, fontes vencidas por miasma, ou seja, a água contaminada, né? Habitadas por animais venenosos, pense aí, serpentes e tudo mais. Todavia, aí é que tá, né? É a nossa área de labor e redenção. Quer dizer, é nisso que nós temos que trabalhar. Temos que limpar a terra. Temos que torná-la de novo uma terra fértil. Essa é a nossa área de labor e redenção, onde devemos recomeçar e agir. Dispomos do trato da terra que a nossa incúria desrespeitou. Cabendo-nos agora recuperar pela carinhosa assistência o prejuízo, aplicando todos os recursos ao nosso alcance, enquanto urge a oportunidade. Enquanto a oportunidade se nos apresenta. Então ele vai dizendo, né, que as provações virão, por conta até do abandono que deixamos nos campos, virão as provações, virão as dores, mas que a gente tem que se aferrar à fé, né, a nossa fé verdadeira, ao amparo de Jesus, ao amparo dos benfeitores espirituais do plano maior que estão com a gente, né? Mas nem por isso nós vamos deixar de fazer o nosso trabalho. O que é nosso trabalho, nós que temos que fazer. Temos que sujar as mãos, sangrar algumas vezes, e é por aí, né? É o esforço inteirado do suor e da charrua evangélica, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele fala, o Evangelho é o nosso zênite de amor e o nosso nadir de mensuramentos. Olha que coisa bonita, né? Olha que coisa bonita. Quem exalta e inicia a trajetória, quem se exalta, ou seja, quem quer ser melhor que os outros, inicia a trajetória para baixo. E aquele que se eleva será rebaixado, né? Todavia, o que avança infatigável, ignorado, mas servindo, humilhado, no entanto valoroso, perseguido, porém imperturbável, transformando os sentimentos numa concha afortunada de amor, logrará o elevado cometimento no êxito real. Então é isso aí, gente, é o esforço, né? É o esforço que não vai dispensar alguns sacrifícios, mesmo que sejamos ignorados, humilhados, desvalorizados, mas nós temos que seguir com a nossa tarefa imperturbável, de forma sabendo que é a nossa caminhada e cada um vai ter o seu momento, né? E cada um vai ter o seu momento. E aí ele dá como exemplo aqui, dizendo, nenhuma queixa, portanto, nenhum rol de mágoas, né? Nosso tempo mental deve ser dedicado à elaboração dos planos dos serviços relevantes e contínuos. Jesus é o exemplo ideal do trabalhador modelo. Então, Jesus é o exemplo do trabalhador modelo dessa seara. Ele não foi poupado, né? Nem compreendido. Entretanto, elaborou e viveu o código de felicidade com que nos acena e que dispomos para o desiderato regenerativo. Então, Jesus não foi poupado. Foi perseguido, foi tudo isso aí, né? Então, ele, que não tinha nada a resgatar, aconteceu isso tudo, imagine nós, que temos tanto a resgatar. Chega a dar um medo, né, gente? Dá um frio na barriga isso, né? Eu não vou mentir para vocês, não. Isso aí dá, às vezes, até uma certa ansiedade, um certo medo, o que é natural, somos humanos apenas, né? Estamos aprendendo ainda, mas é aquela coisa, não podemos fugir indefinidamente, né, das nossas tarefas. Então,
Se não é possível a gente superar esse medo, vamos com medo mesmo. É igual eu quando viajei de avião a primeira vez. Eu estava morrendo de medo. Aí acho que foi minha mãe que nunca viajou de avião. Não teve jeito de botar minha mãe dentro do avião nunca na vida dela. Ela fez, meu filho, você está com medo? Eu falei, toma, e vai. E você está com medo e vai? Vou, mãe, vou com medo. Vou com medo. Entendeu? E aí, quando eu viajei, depois que eu viajei a primeira vez, gente, continuei com medo, mas sempre que posso viajar de avião mesmo com medo, porque é uma coisa que a gente não pode fugir, né? Muitas vezes é a necessidade, né? E outras coisas que a gente tem que fazer na vida, né? Tipo, a gente não pode, tem coisas que a gente não pode deixar de fazer e que sempre tem alguns perigos no caminho, e a gente tem medo, é natural, mas quando é algo que tem que ser feito, a gente tem que fazer, nem que seja com medo, mas com fé na proteção que nós temos. Que quando a gente anda no caminho correto, isso não sou eu que estou dizendo, são os bons espíritos. Quando a gente anda no caminho correto, nada de mal nos acontece, a não ser que esteja no nosso quadro de provações, né? No nosso merecimento, né? Então isso aí vai muito de todos nós. Ok? Então ele continua a sua mensagem, conclamando a todos nós ao serviço, a recomeçar o que deixamos para trás, a perseverar, a insistir, né? Ninguém alcança as cumeadas da paz sem uns estentores nos vales das lutas. Indispensável perseverar e insistir. Então ele diz que o nosso litígio é entre o bem e o mal, mas principalmente o bem e o mal que está aqui dentro de nós, né? Essas duas forças que a gente tem que saber equilibrar e o bem vencer, né? Você fala, Dr. Bezerra aqui fala sobre esse litígio, né? E ele diz que não há por que recear, que muitas vezes o pretérito dos delitos aparecerá à nossa frente, sim, né? Nosso passado vai retornar, mas que nós, mergulhando-se a mente e as preocupações nas águas lustrais da Boa Nova, ou seja, do Evangelho, e as mãos no trabalho, né? Não haverá ensejo para desânimo, nem para acomodação no lamento ou tentação à fuga. Então, a mente na Boa Nova e as mãos ao trabalho, não haverá tempo para lamentação, nem querer fugir, mais uma vez, dos nossos deveres, né? E aí ele faz uma saudação final a todos, e todos que estão ali nesse momento, nesse Evangelho no Lar, se sentem realmente refazidos, né? Meditando sobre essas palavras do benfeitor e se sentindo muito bem pelas boas, né, vibrações, né? O culto da noite entre gratidões a Deus e esperança no futuro promissor, né? Então assim termina esse momento de Evangelho no Lar na casa do Dr. Albuquerque, né, com essa mensagem linda do Dr. Bezerra, pelo intermédio da médium Rosângela, e assim termina também o capítulo, gente. Então espero que tenha sido útil, espero que, né, eu tenha transmitido o suficiente, mas não sendo o suficiente, leiam também o capítulo, façam as suas próprias considerações. Ok, gente? Então a todos aí que acompanham o estudo, que seguem o canal Raciocínios Espíritas, um forte abraço e fiquem com Deus.